bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, vamos reacionar mais um quadro dessas pessoas que nos inspiram. E hoje vamos ver e reacionar um quadro com Erika Hilton. Não a conheço, não vi vídeo nenhum desta mulher, mas vamos ver o que ela tem para contar. Vamos lá. Presidente, bom, primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansada de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta casa. 15 minutos ela utilizou para falar? Que esta comissão esteja perdendo tanto para tempo denunciar para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos da constituição de família, de matrimônio de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discursos, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIA+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe, deputado, sociedade brasileira, esta guerra que queira se criar, essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas do outro. Nós estamos vendo aqui o malabarismo do cinismo, do mau-caratismo, para fantasiar, para mascarar o ódio puro, a intolerância, o preconceito, a discriminação, dizendo, cristofobia, falaram contra as igrejas. Não há nada contra as igrejas, até porque aqueles que aqui falam em nome de Deus não fazem em nome de Deus, porque é fácil falar em nome de Deus para conseguir abrir porta de igreja e enriquecer, é fácil falar em nome de Deus para se eleger o pai, o filho, a irmã, a mãe, o esposo. Agora difícil é praticar os ensinamentos que estão na Bíblia, fazer do evangelho uma caricatice para pegar ódio e violência contra um grupo massacrado da sociedade brasileira. Não caiamos nesse cinismo, não caiamos nessa farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIA+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que inclusive é preciso fazer a dicotomia. Fundamentalistas são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso. Um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor a sua vontade. E a sua vontade é essa que nós vimos aqui. Que nós voltemos para as mazelas, que nós sequer tenhamos direito a fazer xixi e cocô, porque de fato foi o que nós vimos aqui. Não compartilharemos os nossos banheiros. Que Brasil é este, deputados? Aonde nós estamos? Se nós não conseguimos garantir o direito às necessidades fisiológicas de determinados grupos da sociedade brasileira, se até as nossas necessidades fisiológicas vão entrar na esteira da discussão para que sejamos atacadas pela intolerância fascista e antidemocrática, porque é isso também que está colocado. Esse projeto que tramita nesta comissão, ele é um projeto inconstitucional. E aqueles que temem a força da interpretação do Supremo Tribunal Federal, alguns deputados disseram aqui que nós apelamos ao Supremo Tribunal Federal como nossos padrinhos. Não se trata de apadrinhamento, não se trata de buscar o Supremo Tribunal Federal porque muito inteligente a gente quer algum tipo de benefício. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que despreza constantemente a Constituição brasileira. Se trata de dizer que nós estamos em um parlamento que não cumpre o seu papel, que não cumpre o seu dever e nos obriga a bater na porta do Supremo Tribunal Federal. Mas agora é claro que aqueles que respondem a inquéritos de crime no Supremo Tribunal Federal, aquelas e aqueles que compartilharam imagens dos atos golpistas no dia 8 de janeiro, vão atacar o Supremo Tribunal Federal, porque são criminosos e respondem a inquéritos no Supremo Tribunal Federal.
social. Nós apelamos à luz da Constituição. Nós apelamos à luz da justiça. Nós apelamos para que nossas famílias, nossos afetos, nossos corpos possam ser livres em uma sociedade que segue sendo recorde, inclusive comparadas a países onde a LGBTfobia é crime. Inteligente. Isso é um absurdo. Menina, e esse nossa. parlamento deveria estar indo na contramão disso. Essa discussão é a vanguarda do retrocesso. Essa discussão em um país onde não é crime ser LGBT, mas segue matando de forma violenta a população LGBTQIA+. Ela tá certa. Aí os deputados pegam a palavra e dizem: deputada, nós não fazemos apologia à violência. Deputada, não temos apologia violenta, não. Com a execução de nenhum homem gay, uma mulher lésbica, bissexual. Não posso acreditar que vossas excelências sejam tão burros e ignorantes. Isso pra mim é uma farsa, é um teatro, porque não é possível desassociar o discurso da prática. Não é possível me convencer de que façam isso com consciência de que cada palavra proferida dentro deste parlamento tem a função e vai de encontro exatamente com a violência que são praticadas nas bases da sociedade contra a comunidade LGBTQIA+. Não dá para acreditar no mau caratismo, não dá para acreditar no cinismo. A sociedade teve guerras históricas, horrorosas, e as piores delas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. A sociedade já tem exemplos de guerras que foram praticadas em nome de Deus. Ela tá e que totalmente certa o que ela tá falando. Não adiantam usar o nome de Deus para tentar eufemizar. Não adianta usar o nome de Deus para tentar mascarar os ódios de vossas excelências. Outros já o fizeram. Vocês observaram lá naquela mesa que uma tá conversando com outra, a outra tá no computador, o outro tá lendo lá, o outro tá com a caneta, nem tá prestando atenção no que ela tá falando, tá vendo? É um exemplo disso. O nazismo é um exemplo disso. A ditadura militar que torturou, explodiu silicones de travestis nos porões da ditadura, matou, escondeu o corpo. É verdade. Também em nome de Deus. Nós O que ela fala é verdade. Da ditadura. Nós não explodiu o silicone das transexuais, mataram elas, esconderam o corpo, muitas deram fim. Parece que ela sabe o que eu vi. É como que ela soubesse o que eu vi, o que eu presenciei aí. Isso o que vossas excelências são. Usam o nome de Deus para pregar ódio, para pregar intolerância. Incrível. Eu tenho certeza que se Jesus Cristo voltasse hoje, não seriam com vossas excelências que eles se sentariam. Seriam conosco os oprimidos, os humilhados, os amaldiçoados, os apedrejados, aqueles que são expulsos de suas casas pelos simples fatos de serem quem são, aquelas e aqueles que só têm como opção a prostituição, a marginalidade, a violência, por discursos como esses que são utilizados em nome de Deus. Deus deve estar envergonhado de tanta maldade, crueldade e ódio sendo proferado em seu nome. Mas nós estamos aqui, eles põem Deus no meio. Aqui para alertar que não existe uma guerra entre cristãos e LGBTQIA+. Não existe uma tentativa de combater igreja. Não existe uma perseguição ao evangelho. Não existe um ódio a ninguém. O que nós estamos tentando fazer aqui com muito sacrifício e com muita dificuldade é defender os pouquíssimos direitos que temos em uma sociedade que nos pisa todos os dias, constantemente. Todos os é lembrar dias. que a nós gente é existimos, massacradas. que Nós nossas somos vidas massacradas. importam e que os nossos direitos são inegociáveis. Não nos vencerão pelo cansaço. Não nos intimidarão. Nós não recuaremos nem um pé da luta. Disseram, respeite não sei o quê, respeite não sei o que lá. E eu digo, respeite a luta histórica do movimento LGBTQIA+. Respeite os nossos passos. Respeite as nossas trajetórias que nos trouxeram até aqui. E queiram vossas excelências ou não, terão que nos engolir, porque chegamos aqui para representar a voz e o anseio de milhões de brasileiros que durante todo esse tempo foi esquecido, abandonado, é verdade. Tudo que ela fala é verdade. Eu assino embaixo. Esta casa recebe pela primeira vez na história as suas primeiras parlamentares transexuais e travestis. E a quantidade de horrores que nós já ouvimos aqui, nem um ano de trabalho nós já concluímos. A quantidade de atrocidades que já foram faladas aqui por aqueles que defendem a família, por aqueles que defendem a moral, por aqueles que defendem o bom costume, mas que vivem com a mente perturbada por um fetichismo biológico, sexista, genitalista. É preciso olhar para os desejos de vossas excelências. É preciso se curar com as próprias sexualidades para parar de atacar a sexualidade dos outros.
São pessoas tão bem resolvidas, mas vive na sanha fetichista de reproduzir discursos genitalistas, falam em sexo o tempo inteiro. O tempo inteiro falam em sexo e querem atrelar. O tempo inteiro falam em sexo, é verdade. O tempo inteiro eles falam em sexo, de genitália e tudo isso. A gente não fala disso. Ninguém usou falas de baixo calão, como foram usadas na última sessão. Quem os fez foram senhores de bem. Os mesmos senhores de bens que param nas esquinas de prostituição. Os mesmos senhores de bens que gostam de fazer sexos anônimos nos dark rooms de boate. É isso que nós estamos tratando aqui. É desses valores que nós estamos tratando aqui. É falso tudo verdade, moralismo, tudo e verdade. Nós não permitiremos que a nossa vida, que os nossos direitos, que a nossa garantia à cidadania, porque é disso que estamos falando, como quando falamos do reconhecimento à família, quando falamos do reconhecimento ao matrimônio. E não se trata de igrejas praticar ou não. As igrejas devem ter suas liberdades asseguradas. Ninguém está discutindo se padre, se pastor, se pai de santo, nenhum líder religioso, de qualquer denominação religiosa, terá que praticar algum tipo de cerimônia que não concorde. Aqui, nós estamos falando de direitos civis. Aqui o que deve nos instruir, aqui o que deve nos reger é a Constituição brasileira e não a Bíblia. Não a opinião de pastores, de padres, de ninguém. Nas suas igrejas, em seus templos, em seus púlpitos, Vossas Excelências terão a liberdade de casar ou de não casar, quem não queira. E tenho muita certeza que nenhuma pessoa LGBT irá procurar uma igreja intolerante, discriminatória e preconceituosa para fazer os seus casamentos. Então não sejam mau caráteres, deputados. Não queiram conduzir a sociedade brasileira a uma mentira, para que as pessoas pensem, olha lá, querem tirar a liberdade da nossa igreja, olha lá, querem afrontar o nosso Cristo, querem atacar a nossa Bíblia, porque assim como eu, Vossas Excelências sabem que não se trata disso. Assim como eu, Vossas Excelências sabem que o que nós estamos tratando nesta tarde, desde as 10 horas da manhã, cansadas, muito mais cansadas do que Vossas Excelências, porque para Vossas Excelências virem aqui deferir ódio contra nós é muito tranquilo. Agora, para nós, estar sentada nessa cadeira, ouvindo as asneiras, os horrores, as atrocidades que são ditas, sabendo que são a nossa vida, a vida das nossas companheiras, a vida das nossas irmãs. Só quem já perdeu uma LGBT, só quem já viu uma companheira ser morta numa esquina de prostituição, sabe a violência do discurso que é dito aqui. Para nós isso dói, porque nós não viemos aqui montada na farsa, nós não viemos aqui montada no cinismo, nós viemos aqui com a nossa verdade, nós viemos aqui com a necessidade, com o objetivo de reconstruir esse Brasil para todo mundo. E cada palavra de ódio que é dita dentro desse plenário atinge diretamente a nossa existência e a nossa vida. Mas isso não vai nos fazer recuar, isso não vai nos intimidar. Nós resistiremos fortemente, até porque estar aqui hoje suportando os horrores que vocês me dizem já é um ato extremo de resistência. Ter sobrevivido a este espaço, ter sido expulsa de minha casa aos 14 anos de idade por minha mãe, que foi cooptada por um discurso como esse, tendo que viver da rua, a prostituição, ter sobrevivido. Eu sou uma sobrevivente do ódio de Vossas Excelências e ocuparei este lugar para continuar esbravejando, gritando e lutando pelos direitos da minha comunidade. Não abriremos mão de nossa humanidade. Não negociaremos os nossos direitos. Incrível. Não abriremos mãos de nossa cidadania. Não adianta fazer malabarismo, não adianta querer dizer que nós somos as que brigam, as que gritam, as que não sei o quê, as que são odiosas. Isso a história não deixará passar batido. Basta as pessoas analisarem, basta um pingo de cuidado para analisar o que está acontecendo aqui, para que se saiba quem é quem e qual é o papel que cada um está cumprindo. Incrível, gente. Olha, incrível. Desde logo, eu já te falo, eu não conheço, né? Eu não conheço. Escutei o discurso dela. Pessoal, eu sou, como eu já falei, vocês já me conhecem, né? Eu não gosto de política, nunca gostei, porque tá tudo errado aí dentro, né? Tá tudo errado, né? Tá tudo errado, desde a da época que eu nasci, em 1968. Essa menina, ela é mais jovem que eu. Ela é bem mais jovem que eu, claro. Ela não é da minha época, ela é da época atual, né? O que mais me chama a atenção e realmente me surpreende é que ela sabe da verdade daquela época que eles
trancavam dentro do porão, davam os mangueiraços, explodia silicone das meninas com o cacetete. Muitas eles mataram, né? Muitas eles esconderam o corpo e tudo isso, porque por isso eu falo, na minha época não existia, né, polícia, existia bandido, né? Bandido, eram todos bandidos e assassinos, né? Não eram polícia não, eram bandidos e assassinos. Os de hoje eu não sei, mas da minha época era tudo bandido e assassino, não era polícia, né? E ela fala uma coisa que me surpreendeu, é como se ela soubesse o que eu vivi, né? Porque eu também vivi parte da ditadura, né? Eu sofri também, eu corri daí deles, né? E essa pessoa é uma pessoa que tem uma fala que realmente ela expõe coisas em concreto, coisas muito verdadeiras. A minha mãe era cristã, meu irmão era cristã. Quer dizer, a gente não tem nada contra nenhum cristão, nenhum evangélico. Bom, cristãos somos todos, né? A gente não tem nada contra o evangélico, mas eles sempre estão apedrejando a gente, né? Sempre estão perseguindo, né? Com ódio, com discurso e tudo. E ela fala uma coisa bastante certa, e muitos deles vão lá depois procurar as meninas, né? Bom, é hipocrisia, né? É só rezar para que esse país chamado Brasil se conserte, porque graças a Deus eu não vivo aí, né? Eu vivo em Espanha, e Espanha, graças a Deus, esses ódios, todas essas coisas, eu não sofri aqui dentro, eu levo mais de 30 anos vivendo aqui dentro, né? Mas, de qualquer forma, essa mulher é inteligentíssima, ela nos inspira muito, ela tá defendendo direitos das pessoas que praticamente eles tiram o direito, né? Sabe, é incrível. Não conhecia, não. Gostei da fala dela, gostei da inteligência dela, uma pessoa super inteligente, né? A única coisa é isso, né, coitada? Ela tá rodeada de lobos. Ela tá rodeada de lobo. E essa coisa de excelência, né? Deveria utilizar o antônimo, né? De excelência, né? É o antônimo, né? Porque ela tá falando, tem uns lá conversando, nem prestando atenção no que ela tá falando, né? Gente, povinho, né? Povinho mal educado, né? Povinho, né? Se isso é uma assembleia que você vai fazer um discurso, tem uns, a maioria, ou alguns lá estão conversando, estão brincando, estão no computador, não estão nem ligando pro a outra pessoa tá falando, povinho, né? Mal educado, né? Se a educação, a mal educação já começa aí dentro, imagina lá fora, então. Bom, meus bombones, essa foi a reação dessa menina, Erika Hilton. Um beijo, um cheiro para todos vocês. Um beijo, um cheiro para essa menina Erika Hilton. E segue defendendo, né, os direitos da gente, que é tão pouquinho, né, e eles ainda querem tirar, né? Até o próximo.